foi? Rádio Acapeste, programa Novos Caminhos. Obrigado pela sua companhia. Até às 20 horas. É um prazer enorme estar com vocês, participando conosco ao vivo. E vamos lá, nós, na continuidade da programação, né, nós estávamos falando a respeito, né, daquilo que nós abordamos da figura do que era e do que é, né, as visões de Exu, né, da forma tradicional antiga e da forma atual, modernizado, né, e todas essas questões. E aí, Paélio, o senhor só completa aquilo que nós precisávamos, né, e aonde nós estávamos quando houve a interrupção da internet. Sim, justamente a gente estava falando da evolução que teve a religião, do crescimento, mas de uma forma um pouco banalizada, né, vamos dizer assim. E dessa mudança, né? Antigamente se havia o medo, né, de Exu, de Pombagira, essa imagem, né, uma visão da parte demonizada, né? Exu representava o diabo, né, segundo o sincretismo. E hoje já se conseguiu bastante mudar essa imagem, né? Embora ainda existem pessoas que vejam dessa forma, ou algumas religiões também, claro, mas dentro da própria religião, os adeptos já têm uma outra visão, um outro conhecimento sobre Exu, sobre Pombagira. Porém, se perdeu o medo, mas muitas coisas se tornaram banalizadas. Alguns fundamentos são expostos aí nas redes sociais, né? E algumas coisas deixam uma imagem até vulgar ou ridicularizada. Se perdeu o medo e também se perdeu o respeito ao sagrado, respeito aos fundamentos. Se deturpou o processo, né? Infelizmente, por falta de, assim, um processo de conscientização. Justamente, por exemplo, a gente começou no assunto, claro, falando de escultura. E a gente falou sobre a mudança, né, nas esculturas de Exu e Pombagira. Anos atrás eram feitas vermelhas, com chifre, com rabo e tal. Hoje já não são mais os padrões de algumas fábricas, já não são mais assim, eles alteraram. Fazem sem o chifre, sem o rabo, a cor de pele natural. Porém, como eu trabalho com a escultura personalizada, com a modelagem, tem pessoas que procuram para se desenvolver a imagem do Exu quando ele era da corte, antes dele ser Exu, quando ele era um ser encarnado, um rei, ou sei lá, alguém, né, da monarquia, da corte, enfim, da realeza. E a gente, é lógico, faz um desenho, acaba desenvolvendo a imagem, né, conforme a pessoa deseja, mas por que preservar, né, até que ponto isso é realmente da entidade ou não, ou do médium? Porque a entidade, ela pode ter sido da realeza, mas ela não vai se apresentar sempre como sendo da realeza. E toda a magia, todo o fundamento que ela aprendeu na parte espiritual para chegar a esse grau de Exu, né? Fora que, pelo que eu vejo nessa parte de desenvolver esculturas, muitas pessoas procuram a gente nesse sentido. Não existe Exu e Pombagira que foram plebeu, que foram da pobreza, todos são da realeza sempre. Então também não deixa de ser uma crítica, né? Porque até que ponto isso é natural, é uma manifestação realmente da entidade Exu e Pombagira ou da vaidade do médium. Enfim. Na verdade é assim, nós sabemos que toda entidade é uma individualidade e ela foi exunizada, ou seja,
se tornou, né, no grau ou na sua função de Exu, trabalhando dentro do que é o critério da lei maior da justiça divina, por vontade do divino criador, na verdade, concedendo a ele, né, uma tarefa, né, uma forma de, através do exercício da caridade e do trabalho em prol semelhante, também evoluir e continuar, né, a sua evolução lá no mundo espiritual, é mais ou menos assim que nós imaginamos. E certamente ele foi uma individualidade, ele tem a sua história. E aí nós vamos ter, né, uma figura, por exemplo, vamos utilizar aquele que é mais falado, né, por exemplo, Exu Tranca-Ruas. Existe uma hierarquia, existe alguém que coordena talvez essa hierarquia, existe toda uma hierarquia que tem a procuração para falar em nome de Tranca-Rua. Claro. Porque se você for realmente partir para essa questão da personalização, ou ir na individualidade, cada um deve ter seu nome civil, ou seu nome de quando era encarnado, e aí vai variar ao infinito. E é impossível que todo Tranca-Rua tenha sido um rei. Pode ser que algum deles, né, algum desses que responde por procuração em nome de Tranca-Rua, até talvez tenha tido, né, uma possibilidade, dependendo da época que ele foi encarnado, de ter pertencido à nobreza ou não, pertencido, né, à questão do império ou não. E aí é interessante, né, porque também, o senhor mencionou, vai um pouco da vaidade das pessoas, né? Cada um tem o seu histórico e a gente respeita a todos, mas é impossível, né? Todo mundo só foi rei, não tem nenhum que foi serviçal. Né? Ou todo mundo é serviçal, nenhum foi rei. Então existe um exagero, né? Uma radicalização desses processos. E a gente respeita, obviamente, mas todo esse excesso é realmente talvez fruto, né, dessa consideração por parte da pessoa de não levar em questão que ela está usando o ego e não a sabedoria. Não é a entidade falando, mas sim a mente do médium falando pela entidade, ou passando à frente até da mente da entidade para falar ou conceber, né? É essa a questão que eu acho que tem que ser tudo dentro do bom senso, né? Ninguém critica nada que nós estamos condenando, criticando e julgando. Nós só estamos analisando. Sim. E é justamente isso, acaba banalizando, né? Algumas coisas banaliza no sentido geral. Então eu acho que a gente, enquanto médium, a gente tem que estar sempre se policiando, né? Nesse sentido da mensagem espiritual, né? Se a gente voltar aí na história, por exemplo, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o caboclo, quando se apresenta, ele não se apresenta na figura de índio, e sim na figura de um padre, né? Então, porque... Malagrida. Sim, então porque o Exu, ainda que ele foi rei ou foi conde, mas porque ele sempre se apresenta nessa figura de conde, de rei, de nobre, né? E nunca numa coisa... De plebeu. De um plebeu, justamente. E eu até brinco em casa, eu falo, será que só o Exu Tiriri que eu trabalho é assim? Porque no livro que ele passou através da gente, ele era plebeu, ele não era da nobreza. Entendeu? Então eu falo, nossa, será? Eu não vejo, né? Os Exu e Pombagira todos são da nobreza. Então eu acho que a gente tem que se policiar justamente nesse sentido de mensagem espiritual, porque é outra coisa que a Umbanda nos ensinou aí pela história, né? Vamos dar oportunidade a toda e qualquer categoria de espírito se comunicar. Sim. É o bom senso, né? É o bom senso, e entra na questão que eu falei agora há pouco, o senhor fora do ar. A gente tem que analisar o teor da mensagem do espírito, a ver se ela é boa ou não. E aí até aí tá bom, mas além disso tem que ter esse policiamento do médium, porque às vezes não importa tanto a categoria do espírito e a mensagem realmente é boa, é de evolução, enfim, é de aprendizado, mas o médium às vezes não deixa ser manifestada a mensagem da forma que deveria. Ele passa um pouco à frente do processo, né? Segundo sua visão pessoal e não segundo a visão que a entidade está trazendo naquele momento do processo mediúnico. Justamente. E
Bom, afirmando o que o pai Hélio falou, as 3 fases da Umbanda, com os espíritos de luz aprenderemos, os atrasados ensinaremos e não perderemos nenhum. Justamente. Certo? Aí eu cumprimentar aqui nosso pai Cosme Ferreira. Boa noite, meus queridos irmãos, minha benção para todos, minha benção, gratidão, meu pai. Ó, pai Elinho, grande escultor da Umbanda, tá aqui. Se o senhor precisar, faz uma escultura da sua altura, pai. Aí, boa noite, sua bênção, pai Cosme. Isso aí, muito obrigado. Ele tá pertinho aqui, né, pai Miguel? Tá pertinho que eu falo mineiro? É, bem pertinho. Pai Cosme, né? Mineiro, aí. Não, ele não é mineiro, tá em Vitória, né? É, se não me engano, acho que é Vitória, né? Gratidão, pai Cosme. Pensa trocado, olha. Pai Elinho, grande escultor. Obrigado, pai, obrigado. Mas e aí nós vamos, né, dentro desse processo, porque nós estamos tratando, e essa é uma visão, sem dúvida nenhuma, que é integrada ou faz parte da cultura da sociedade, e é em torno dessa cultura da sociedade que vem todos esses reveses, né? Ou essas formas estereotipadas de se rotular, que é o nosso assunto, né? Se antigamente se tinha medo e temor de se aproximar pela figura como era tido, né? A imagem de um Exu, de uma pombagira, que causava um certo receio da proximidade, né? E até mesmo um temor, né? De estar presente no mesmo local, porque seria como se eu estivesse à frente do demônio, que foi sincretizado, infelizmente, com as imagens, Sim. no sentido, obviamente, de criar uma celeuma, né? Porque existe também aquilo que eu sempre afirmo, né? Que é uma visão de mundo, construção e desconstrução. Então, eu tenho baita de um trabalho de construir um trabalho, como, por exemplo, o senhor faz, social, mas vem alguém que ou tem inveja, ou tem temor, ou tem algo contrário porque tem outra visão, ou quer levar para outra tônica a situação, ou se utilizar dos processos, aí ele desconstrói o trabalho do senhor. Então, em tudo na vida tem construção e desconstrução. Com certeza. Das imagens, dos bons trabalhos, né? E às vezes existem muitos maus trabalhos que aí fazem uma construção dele como se fosse a coisa mais bela do mundo. Então a gente tem que estar sempre, né, de antena ligada, né, sempre antenado, no bom sentido da palavra, e sempre atualizado nesses processos, nunca ser incauto, né, e sempre ser reflexivo, né, não tomar uma certa comunicação como se fosse de imediato uma plena verdade, mas analisar se naquela comunicação, no fundamento daquilo que está sendo transmitido, existe realmente uma importância, existe realmente ali valores importantes, Claro. mesmo que tenham sido dito com palavras que não sejam tão bem pronunciadas no português, porque também tem muito disso, né? Se você observa, às vezes, uma pessoa falando da sua maneira mais tradicional, você desvaloriza, né? Ou diz que você está frente a uma pessoa que não tem cultura e critica, condena, julga e diz como que, né, aspas, ignorante pode me ensinar alguma coisa. E às vezes o maior ensinamento pode vir exatamente de uma pessoa que não tem o conhecimento acadêmico, ou seja, não tem a título, não tem a diploma, mas no fundamento tem a vivência, a convivência, tem aquilo como sabedoria adquirida de vida. Sim, Que é bem essa questão, né, do que o senhor mencionou. justamente. E a Umbanda hoje se resume nisso também. A Umbanda hoje, além dessa expansão toda, o que ela agregou ou abriu? Vários tipos de curso, né? Curso disso, daquilo, de sacerdote, enfim. Mas está se deixando, como o senhor disse aí, o acadêmico, né? O curso, a teoria, né? Então hoje, 90% dos novos umbandistas tem curso, tem teoria, mas não tem a vivência dentro Tem a do terreiro. prática. Não tem a prática. Não que o estudado seja importante, tem o seu valor, só que ado, cada coisa tem seu quadrado, né? Estudar é totalmente importante. Eu dou ensinamento para os médios do terreiro, a gente faz um cursinho, inclusive era hoje, às 8 horas, foi cancelado. Toda quinta-feira a gente faz um estudo sobre a nossa doutrina, sobre a Umbanda,
os fundamentos e tal. Mas importância é os dois caminhar juntos. É lógico que a gente tem que aprender, tem que ter a teoria. Só que tem que ter a vivência, cambonear, isso que eu falo para os médicos. Meu filho de 13 anos, o Eros, ele é o cambone principal do terreiro. É onde eu quero que ele fique, ali aprendendo, conversando com os guias. Eu tenho um amigo, inclusive um dia eu falei para ele, ele falava para mim assim, como o senhor falou agora há pouco, não é uma crítica, né? É uma observação. Sim, com certeza. Que nós estamos fazendo nesse sentido. Ele falava para mim que ele tinha 60 gigas de estudo no pendrive de cursos que ele fez. Não sei quantos diplomas que ele imprimiu e tal. Eu falava, não tenho nem diploma. Mas a hora que vier uma magia brava aí de alguém e o Quiumba começar a estribuchar no médio, não adianta você mostrar o diploma que o Quiumba não vai correr. Funciona. Né? Então é a vivência, né, pai? Isso tem que ter, isso tá faltando. Vivência, limpeza de coração. Principalmente, a humildade. A reverência e o respeito às forças, né? Respeito e tudo isso está um pouco banalizado, né, na nossa religião. E nessa parte aí da gente, falando da escultura, por exemplo, né, pessoal, eu acho que não é só o dinheiro, eu acho que o dinheiro é essencial no nosso dia a dia, sem o dinheiro a gente não faz nada. Mas hoje eu não desenvolvo uma escultura que ridicularize algum guia, alguma entidade de Umbanda. Se a pessoa vem me pedir, primeiramente nós vamos tentar mudar o projeto. Agora, se ela quiser alguma coisa que ridicularize, vai procurar outra, não desenvolva. Porque acho que a gente tem que ter essa ética também. Né? Não é só a parte do financeiro, de ganhar o dinheiro. A gente está falando em nome de uma religião, a gente tem que manter a ética, o fundamento, a visão correta. O senhor respeita os princípios do que é o fundamento da reverência e do respeito à religião. Justamente, é o principal, né? Eu acho que é isso, tem que ser assim. Eu tá vendo? Agora que eu ia pedir para o senhor uma imagem de um demônio com um chifre de pelo menos 10 metros. 10 metros só de chifre, né? Só. Porque é o símbolo do poder. Justamente. Mas é brincadeira, né? No sentido mesmo só de brincar um pouco, né? Descontrair. E verificar essa questão de que realmente falta muito ainda para nós aprendermos, né, Pai Hélio? Eu fico analisando, vendo, revendo, e aquilo que eu falo, não é condenação, crítica ou julgamento. Longe de nós, só quem tem essa condição é Deus, que é o Divino Criador, que tudo vê, tudo sabe, onisciente, onipresente, onipotente, oniquerente, e aí vai, né? Ele tem todas as qualidades, então ele sabe melhor do que nós. Nós pouco sabemos, sabemos muito pouco. Nós vemos aquilo que está um palmo do nosso nariz muitas das vezes, né? Claro. Isso ainda quando temos uma boa visão, ainda se tiver miopia, o estrabismo acaba vendo só 5 metros, a menos do que é a verdade. E aí você então vai observando, né? E a modernidade ela tem o seu valor, tem a sua importância. Eu vejo, por exemplo, bons vídeos, né? E boas aulas, bons cursos dados por muitos dos irmãos nossos, né? O senhor mesmo citou há pouco para Ortiz, assim nós temos outros bons, vamos assim dizer, mestres, aspas, né? No sentido não de engrandecer a pessoa, mas da mestria que ele traz, né? Do conhecimento que ele traz para orientar as pessoas. Só que nós vemos também muito, não só banalizado, mas também corrompido os processos. E é aí que mora, né, o que eu sempre coloco e sempre digo, né? Nós damos um marketing negativo, nós damos munição e arma para os nossos inimigos, né? Nós não só damos arma, nós damos a munição e a arma. Servir-os direitinho. Para que eles utilizem para desconstruir todo um bom trabalho que muitas pessoas levam anos para construir. Justamente. Começa dentro do nosso meio mesmo, essa destruição em algumas fontes, né? Então a gente às vezes fala, tal religião, tal pessoa de outra religião desconstrói, né? Como o senhor falou, denigre, enfim, deixa a religião da gente
sem caminho, né, na sociedade. Mas não é isso, começa dentro da própria religião. Muitos adeptos, infelizmente, com essa banalização, mostram coisas às vezes vulgares, coisa ridícula e daí, como o senhor falou, dá material para os outros continuar denegrindo e mistificando a nossa religião. Eu estava conversando com o pai Miguel no caminho, né? Sobre. O senhor já viu aquela passagem dos caras em cima de brasa, né? Sim, sim. Agora apareceu uma coisa ridícula aí. Eu acho que eu vi esses dias um que... Balança a pessoa em cima de um poço cheio de carvão bem vermelho. Só ia dar aquilo mesmo, balançar, mas segurou, derrubou os três em cima do fogo. É minha esposa que me mostrou isso aí. Eu falei, não é ridículo. Até uma pessoa mandou esse vídeo pra mim, perguntou a minha opinião, foi isso é ridículo. Isso aí é... Não então, tem... mas quando a gente conversa com alguns pais mais antigos que nós, né, que a gente já está ficando na antiguidade, né, mas tem alguns ainda mais antigos aí que a gente tem a oportunidade de conversar. Alguns deles falam assim, no meu tempo não tinha curso, você ia na federação, você tinha que pisar em brasa ali, incorporado com o seu Exu, seu preto velho tinha que falar no Yorubá, o caboclo no Tupi, tinha um tradutor ali para entender. Quer dizer, era uma prova, né, que ele estava incorporado e que ele poderia receber o certificado, trabalhar em nome da Umbanda. Quer dizer, era uma prova, né, complicada, mas fazia parte de um contexto, de uma época, dentro de fundamentos. E hoje não, Hoje não tem mais abre isso. o terreiro. Nossa, cheio de mistificador. E faz igual o senhor falou aí, põe a brasa no chão e cai todo mundo. E o Exu não tá ali para segurar a brasa. E não segura não, porque mandou todo mundo pro fogo. Então, justamente. São situações que não tem mais o momento concebível dentro da visão de época, e até porque as coisas, apesar de terem se modernizado em alguns aspectos, trazer essa antítese, né, que nós tratávamos da figura, por exemplo, de Exu, mas muitas coisas hoje elas podem e devem ser testadas de uma outra forma. Muito mais pela eficácia do trabalho realizado e pelo bom resultado do trabalho, que também é uma prova de que ali existia uma força, porque você sozinho, ou você individualidade pessoa, não teria a condição de fazer a manipulação daquela força, daquela energia, para aquele bom resultado surgir. Verdade. Então as provas, elas vêm de outras formas, né? Sim. A espiritualidade é sábia também, né? São canalizadas diferentes. Né? E é onde surgem essas divergências, né? Ou talvez essas formas de pensar que só aquilo é o que é o fundamento. Qual a sua posição, Pai Cosme? Estou esperando sua pergunta também. Ele está aqui ligado, né, gente? Gratidão, Pai Cosme. Tá só observando aí. Então, mas o caminho é esse. A gente tem que ter mais pé no chão porque o pessoal que nós somos antigos, não vou dizer que nós estamos rejuvenescendo, quem fica antigo é esses mais novos, nós não ficamos mais, né? Olha lá o Pai Miguel, quantos anos o Pai Miguel? Eu, se somar, na verdade, vão dar 11 anos. 11 anos? Até o ano passado eu tinha 10. Eu porque também tenho 11 também. É que eu uso a numerologia. Eu somo, né? São 56 anos. Então, eu somo 5 mais 6, dá 11. Tá resolvido o problema, você entendeu? Então, tô no 5, tô engatinhando ainda. Das 6, 51, já tô me perdendo. Boa ideia, hein? Ele tem que ter boa ideia, porque escultor, né? Sim, tem que ter boa criatividade, boa ideia, tem que ter, né, um bom gosto também, porque faz parte, né, Pai Hélio? Eu tenho um projeto aí, Pai Miguel, Pai Cardoso, ficou engavetado na gaveta de algum amigo aí
do meio político. Já tem É? anos. O senhor não tirou cópia, não? Eu tenho cópia no computador, mas aí falta agora a gente analisar novamente e reiniciar. Atualizar. Atualizar, encontrar meios Perdão. para que, imagina, tudo volta à questão do início da conversa, que é ação social e cultural. Esse projeto que a gente deixou na mesa do Irmão nosso. É uma irmã que era deputada aí do Axé, enfim, a intenção era a gente de alguma forma conseguir o uso de um terreno que tinha aqui na região da Aricanduva mesmo, porque a gente tinha a ideia de fazer um centro cultural de Umbanda. Sim. E o que seria esse centro cultural? Porque outra coisa a gente vê, né, irmãos que fazem trabalhos culturais, centros culturais, mas ainda também voltado àquele determinado terreiro, aquele caso isolado, né? Quando faz algum evento. Não é um tal, coletivo. mas não se desdobra ao coletivo, justamente. Então a ideia era essa, a gente fazer um centro cultural. Parece sonho, né? A gente fala que vamos sonhar um pouco, né? Mas como existe, por exemplo, o Centro Cultural aqui em Itaquera, que é um centro cultural aí que é do governo, né? Da prefeitura. E esse centro cultural ele tem cursos de música, tem cursos profissionalizantes de informática e tal. Para estimular o jovem a estar longe de droga, a não estar na rua, estudar, aprender, se profissionalizar em alguma coisa. Ele está dentro de um espaço de ocupação. Esse centro cultural de Umbanda seria também isso, além de unir o coletivo na ação social, que é o que a gente iniciou a conversa, é unir o coletivo nesse sentido, do cultural, do ensinar. Vamos dar curso para o cara se tornar, o adolescente se tornar um escultor. Fabricar imagem. Continuar o trabalho. Modelar. Vamos ensinar adolescente a oficina de costura voltada à roupa doutrina umbandista. Ensinar adolescente a culinária voltada à cozinha ritualística. Então, essa é a ideia que está engavetada, mas eu acho que... Eu não entendo aqui em São Paulo, não sei se é ideia, no século passado, lá no Rio de Janeiro, o povo lá montou a tal da Orquestra da Macumba, todo mundo ia ouvir. Agora aqui não. Aqui é mais difícil pra gente, né? Não, tudo é difícil, né? Tudo a gente precisa com a manifestação justamente de alguma parte governamental. Porque tudo requer o capital, né? O capital, às vezes a gente não consegue, né, dispor, não consegue patrocínio, meios. Mas independente disso, existe isso aí, né, Pai Miguel? Essa ajuda de custo do governo, né? Na verdade, o que você tem são propostas, né, que você oferece, das quais você vai receber dinheiro governamental, mas você tem que obedecer determinadas regras, que acabam sendo regras exclusivas, né, e de exclusão. Elas são exclusivas porque você tem que respeitar. Gostei dessa. Mas é verdade. Porque você é obrigado a ter 10 anos disso, 5 anos daquilo, 6 anos daquilo outro. Que é óbvio, você quer uma entidade séria. Só que para existir uma entidade séria, quem vai manter ela durante 10 anos? Tem que estar madura depois de 3 anos. Quem vai, justamente, né? Vai um tempo, né? Isso em virtude do quê? De que há tempos atrás, que não tem nada a ver conosco, quem estava no governo concedia diploma de utilidade pública para boate. Então tinha que ser caçado, ou tinha que ser perseguido, né? Tinha que responder quem dava os títulos para boate, não o que é hoje a entidade social, né? Então é isso. Feito isso, É a inversão, né? é a inversão, né? Então se dá o custo, né? Se joga, é uma maneira de excluir mesmo, porque aí o dinheiro vai para onde? Vai para os altos empresários, vai para os centros culturais que são mantidos por grandes organizações. Então é isso. O nosso país ainda é um país meio dificultoso de você tratar determinados assuntos sérios, né?
que é banalidade, eles promovem facinho. Assim como um alvará religioso, né? Isso. Como está hoje, mas um tempo atrás. E vamos criar, né? Vamos criar todas as dificuldades possíveis do mundo e algumas a mais, né? Só para não existir. Aí, onde vocês estão? Quantos vocês são? Né? Quem é você? Não é? Quer dizer, eu vou lá, puxo o teu tapete, não deixo você se estabelecer ou existir. Como que eu vou ter estatística? Nunca. Você vai ser a estatística da exclusão, da marginalização, né? Daquilo que aí eles usam como, é o que eu falo, a desconstrução. Cara, infelizmente. Né? E eu sei, nós estamos falando isso, não é no sentido de desestímulo ou de desesperança. É porque eu tenho esperança que um dia essa turma vai para debaixo de 7 palmos, como todo mundo vai, e eles vão responder para Deus, para a divindade, para o capeta, para quem eles quiserem. Né? Porque é o que acontece. Eles vão levar nada daqui, usufruíram de bens que não pertenciam a eles, dificultaram a nossa religião, mas a religião é de resistência, a religião é de resiliência, a religião é do bem. Então um dia essa turma vai. E as gerações futuras vão colher talvez aquilo que nós estamos lutando hoje. Assim seja. E é assim que tem que ser, né? Porque eu acredito que Deus é bondade e Deus é construção. Então um dia quem praticou o mal, quem puxa o tapete, quem leva vantagem, vai responder com a sua própria consciência à frente de um espelho, né? E ele vai se autocondenar, é ele que vai se transformar no capeta, né? Porque no capeta não existe. Ele vai ficar numa situação emocional bem caída para ele talvez evoluir. É assim que Deus permite com que essas pessoas aprendam, né? Porque é o caminho que eles vão ter que percorrer. Seja ele deputado, seja ele senador, seja ele o que for. E aí, até mesmo um ser comum, que seja do mal, ele tem que responder. Porque é impossível que o camarada vai prejudicar uma vida toda muitas pessoas e não vai colher o fruto do prejuízo que ele causou para as pessoas. Né? Isso é bem natural. E eu não estou aqui, né, procrastinando nem desejando mal às pessoas. Claro. Porque algumas pessoas podem falar, nossa, o Miguel está praguejando. Não estou praguejando de forma nenhuma. Estou falando a realidade. Né? Pura e nua. Porque os povos têm que cair na lei de ação e reação. É impossível. Né? Senão eu vou ter que descrer que existe Deus. Né? Se Deus é soberanamente bom e justo, essas pessoas estão praticando o mal. Estão dificultando a vida das outras pessoas. Né? Estão criando exclusão social. E tudo isso, quer dizer, eles marginalizam pessoas, eles jogam pessoas para o mundo das drogas, né? Porque não é que a pessoa... Né? Óbvio que tem aquele que tem a tendência. Né? Mas esse é um. E quantos outros não vão parar porque é desesperança, desespero? Contra caminho, né? Justamente. Então, é impossível que Deus vai aplaudir. Você banalizou, você ferrou um monte de gente na tua vida e você vai ser recebido no céu. Seus pecados estão perdoados. Não existe isso. Você tem que responder. É lógico. Né? E aí eu tenho certeza absoluta disso que eu estou falando, que essas pessoas vão responder. E é o que eu falo. As gerações futuras é que vão colher talvez o fruto de toda essa luta, de todo esse trabalho. Né? E é assim, se é um desabafo, se as pessoas quiserem tomar isso como algo, nossa, não tem nada demais. Não é praguejamento, é realidade. Porque se hoje a realidade é material, você não enxerga, se quer um palmo na frente do nariz e você está prejudicando o seu semelhante, como que você pode se dizer um ser humano? Como você pode se dizer um legislador? Como você pode se dizer um gestor? Eu não vejo como. O público pode aplaudir. Na hipocrisia, na leviandade, mas na prática é impossível. Deus está vendo, né? E essa foi a esperança dos antigos, né? Essa foi a esperança. E aí vem o histórico, né, da Umbanda, né? Aqueles que um dia foram humilhados, foram escorraçados, foram aviltados, foram desrespeitados, foram escravizados, se manifestam para auxiliar essas pessoas que um dia pode ser a reencarnação de alguém que os escravizou. Agora, imagina isso na cabeça dessas pessoas que são orgulhosas, vaidosas, que são ego só. Por isso que eles querem acabar com a religião. Né? Por isso que a mediunidade é uma coisa do capeta mesmo, do cão. Porque você está jogando na minha cara, ou seja, você está fazendo, né, eu revivenciar uma situação, porque lá no inconsciente essas pessoas sabem o que elas fizeram. Né? Elas têm noção do mal que elas praticaram. Né?
elas continuam, às vezes, praticando mal. Elas continuam sendo as mesmas pessoas. Egoístas, mesquinhas, só vem a nós, vosso reino nada, materialistas. Agora imagina você pegar à frente a uma coisa que você está no mundo oculto, que você não controla, que está além da tua percepção, né, humana, e que aquilo, de certa forma, diz assim, tô te vendo, tô te contornando, tô te ajudando. É uma humilhação. Então, para não ser humilhado, vamos acabar com essa religião. Não existe isso, isso é coisa do capeta, isso é coisa da imaginação do médium, é coisa da imaginação da pessoa. A pessoa está louca, né? Está fora da realidade do que é o mundo, da sociedade, como a sociedade imagina que o mundo é. Então, nossa religião é muito isso, né? Ela tem todos esses fatores, que são fatores importantes e que fazem as pessoas refletirem e quebrarem esse modelo cartesiano, né? Esse modelo materialista. Como ela bate nisso, né? Ela é uma religião mediúnica, ou seja, como é o kardecismo, como é outras religiões também de origem, né? Seja o catimbó, seja a jurema, que são as manifestações das forças ocultas, né? Ou das entidades, cada um dentro da sua doutrina, cada um dentro do seu princípio, do seu fundamento. Como é o mundo oculto, falando com o mundo material, causa mesmo esse temor. E eu te digo, né, e te falo, muitas das pessoas que falam em nosso nome, seja no poder público ou seja fora do poder público, seja sendo gestor ou não, seja sendo um detentor de mandato passado ou atual, eles não têm moral para estarem no lugar que estavam. Podem ser pessoas boas, podem ter seus valores também, só que eles não eram as pessoas certas para estar sentados naquela cadeira. Por isso que as coisas não evoluíram. É esse que é o erro, ou talvez seja o pensamento que não tem nada a ver diretamente, né? Mas tem tudo a ver ao mesmo tempo, porque muito mais não se faz, muito mais não se promove, porque essas pessoas emperraram os processos pela sua falta de habilidade de estarem lá, porque elas sentaram lá por uma questão material, não por uma questão de moral. Eles não eram moralmente preparados para estar sentados onde eles sentaram. São irmãos nossos. São seres humanos. Merecem o nosso respeito. Porém, não eram as pessoas certas. E se insiste nisso, né? É um processo assim que é uma reflexão. É algo para a gente pensar. E não é que eu sou melhor do que eles, ou não. Eu sou um ser humano tanto quanto eles. Só que existe uma coisa. Existe princípio. Né? E princípio tem começo, meio e fim. Não adianta eu só ter o princípio do que é. Eu tenho que ter a continuidade do processo para concretizar aquilo que deve ser concretizado. Então, eu acredito assim, o trabalho que o senhor tem, né, ou se ele tiver que ser reescrito, se ele tiver que ser reanalisado, se ele tiver que ser atualizado, seja lá qual a nomenclatura que as pessoas queiram dar, né? Se ele ter que ser trazido para estilo de época, né, ou formatado da maneira mais coerente com o que é o modelo atual, que ele seja, né? E que seja apoiado, e que de alguma maneira as pessoas se sensibilizem a ponto de se juntar para fazer acontecer. Sim, justamente, eu acho isso. Eu concordo com tudo que o senhor falou e, claro, as gerações futuras que vão colher, né? Quem está plantando, mas a gente nunca tem que deixar de plantar. Em um momento o senhor ainda falou assim, não estou desanimando nem desiludindo. Justamente, a gente não pode nunca desanimar, nem desiludir. Sim. Né? A gente tem que continuar uma luta, um objetivo e talvez a gente, né, não veja ele se concretizar, pelo menos nessa encarnação, né? Mas a gente tem que continuar justamente para isso. Para gerações futuras, né? A gente vai plantando para os outros ir semeando, e regando, florescendo, colhendo, e justamente não pode ter desânimo. É uma luta constante e infelizmente sempre vai ter os contrários, né? A desconstrução, Sim. como o senhor falou. É que é muito mais prático você participar da desconstrução e do desestímulo, né, da desesperança. Pra quê? Né? Vai levar onde? Né? Aí vai cair naquela história.
Onde vocês estão? Quantos vocês são? É por aí, né? É a mesma coisa que eu falar, valor nenhum vocês têm, vocês não existem, né? Sendo que você existe, você está lá, né? A mesma coisa, vai falar, não existe fome no Brasil, está todo mundo bem. Aonde? Eles estão vivendo em que mundo? Né? Em que realidade que eles estão? Só se eles estão em Marte, Vênus, qualquer outro planeta. Porque no planeta Terra, no país Brasil, é aquilo. O senhor está atendendo pessoas que passam fome. Está passando mesmo. Né? Tem pessoas que estão sem emprego. Né? Não, é problema da economia. Problema da economia é nada. É problema da mente que está dirigindo a economia. De quem está por trás, né? Do gestor. O povo está sem salário. Tudo é administração, né? Todo Sim. sistema, em todo conjunto, em nome de alguma coisa ou representando alguma coisa. Sim, agora você dizer que não existe é assim uma coisa, né? Mesma coisa que você chegar lá e fazer um discurso bonito, maravilhoso. Só que tudo aquilo que você falou não condiz com a realidade, não condiz com a verdade. É por isso que eu falo, a moral é que faz o indivíduo, não o indivíduo faz a moral. Quem nasceu, nasceu para ser. Só que às vezes não chega lá porque não é permitido, porque como moralmente ele tem um padrão, ele sai fora daquilo que eles acreditam que é o verdadeiro padrão, que é o padrão errado, que é o padrão distorcido, que é o padrão invertido, que é o padrão das pessoas que infelizmente não poderiam estar no poder, porém estão. Verdade. Mostra justamente essa questão que nós iniciamos da escultura. Sim. Se for aquela que denigre, ridiculariza a entidade em si, então é melhor não fazer. É um princípio. Tudo se resume de formas diferentes, mas numa mesma direção. Sim. São pessoas de princípios. Se tudo fosse feito dentro dos princípios, do respeito, da reverência, daquilo que é a importância que aquilo tem, ou a forma tem, ou a teoria tem, ou a doutrina tem, muitas dessas banalidades, muitas dessas distorções, dessas inverdades e dessas situações vexatórias, elas não existiriam. Perfeito. É bem por aí. Verdade. Para mim, o senhor vai comentar alguma coisa da Carta Magna? Sim, nós precisamos falar a respeito, né, com os nossos irmãos, daquilo que é feito, né, e que é falado em alguns programas, porque é o que foi pedido pelo nosso irmão, o Pai Sivaldo, né, do Instituto Carta Magna de Umbanda, de divulgar o Instituto no sentido de que as pessoas conheçam o Instituto, venham fazer parte do Instituto, porque o Instituto Carta Magna de Umbanda tem uma proposta e instituiu dentro dele, né, ou foi colocado sobre sua guarda, sua tutela, o documento Carta Magna de Umbanda, cujo idealizador, né, o codificador é o Pai Ortiz, porém ele fez isso com outras pessoas, com outros decanos nossos, com outras pessoas que igualmente pertencem à religião, ao nosso coletivo, formatando isso com várias mãos. Tem pessoas que hoje estão, pessoas que já estavam, pessoas que hoje já estão lá no mundo espiritual, pessoas que se encontram no mundo material ainda, que com os seus pensamentos, com os seus, suas conversas, seus diálogos, com as suas escritas, fizeram compor esse documento, e aí ele obviamente codificou e formatou, né, finalmente o documento, no sentido de fazer entender-se o que é o moral e o ético dentro do conceito de Umbanda, quais seriam os princípios da Umbanda e a sua prática efetiva, e como a Umbanda vê as questões ligadas a vários setores da vida comum da pessoa, principalmente voltado às questões, às vezes, até de direitos humanos, que é um documento importante, hoje está lá fora, inclusive para fora do país, na Europa, né, fazendo com que lá alguns terreiros sejam, de fato, reconhecidos pelos estados onde eles se encontram, para que eles possam existir e continuar o seu bom trabalho lá fora, né? Então, o Pai Sivaldo coloca a questão de que algumas pessoas que quiserem criar os seus núcleos municipais ou formatar junto com ele a questão de criar a capacidade de institucionalizar nas suas regiões, né, o Instituto Carta Magna de Umbanda, que entre em contato diretamente com ele, né, lá pelo celular,
que é um dos caminhos, Pai Sivaldo, o celular é a área 018, o número 981224612. Então o celular, repito, né, a área é 018, o número é 981224612. Falar diretamente com o Pai Sivaldo a respeito do Instituto Carta Magna de Umbanda, seus projetos e aquilo que vocês queiram institucionalizar ou municipalizar, se quiserem representar a Carta Magna de Umbanda e o Instituto dentro das suas regiões, seus municípios, ou também pode mandar um e-mail, né? O e-mail é tudo minúsculo, institutocartamagna@gmail.com. Então, repito, né? O e-mail de contato é tudo minúsculo, institutocartamagna@gmail.com. E venham fazer parte conosco desse projeto e dessa ideia, desse ideal, que é mostrar o que é Umbanda e o que não é Umbanda, para que tudo fique muito bem claro, muito transparente, como transparente é a religião de Umbanda, né? Bom, Pai Miguel, vamos partir para o encerramento. Correto? Eu quero aqui deixar aqui aos líderes religiosos interessados em participar das entrevistas que as mesas são gravadas de quinta-feira das 18 às 20 horas e são igualmente transmitidas e vinculadas no mesmo dia pela Rádio Acapesp, ao vivo, e pelo site www.radioacapesp.com. Bom, nessa questão, né, nós só queríamos deixar claro aos nossos irmãos que o nosso programa ele é algo que é de cooperação, de soma, de acréscimo, né, a questões que dizem respeito. Ele é um pouco diferente, talvez, de outros programas. Ele não é mais, não é menos. Ele somente é o que é, porque foi uma forma que nós encontramos de uma mesa redonda, um diálogo aberto, uma roda de conversa, estabelecemos aí a boa colocação dos vários bons trabalhos que existem, né? Como hoje foi o Pai Hélio e outros aqui passaram, outros ainda vão passar, levando esse conhecimento, né? Levando esses saberes, socializando todos esses saberes e esses conhecimentos para que eles não se percam, fazendo uma crítica assim construtiva, né? Usando o microfone como a voz daqueles que não podem falar, né? Usando o microfone como a voz daqueles umbandistas que pensam, mas não falam, porque pensam igual, mas não têm a oportunidade, talvez, né? Ou talvez não saibam como colocar a situação no momento e a hora que colocar, ou talvez são privados disso porque nem são chamados para dar opinião, né? E assim faz, né? Nós fazemos somente o papel de ser um ser humano melhor. E as críticas que possam existir, que elas sejam feitas diretamente a nós ou diretamente através dos meios que são cabíveis, né? Que são WhatsApp, celular pessoal, e vamos dialogar, vamos conversar, porque nós estamos para somar. Nós não somos melhor nem pior do que nenhum outro programa. Nós só somos o que somos e fazemos o programa da maneira como nós fazemos, porque é uma forma diferente de levar o conhecimento e tudo isso que nós falamos há pouco, né? Fica o nosso agradecimento, né, a todos e todas. E você ia falar o que, Cardoso? Diga lá, meu irmão. Eu quero mencionar que além do programa Novos Caminhos, além do sacerdote, do Elorixá, Babau do Orixá, né, do pai e mãe, além de a gente visar a religião, a gente visa o lado profissional do sacerdote, do babá, do Elorixá. Que a maioria das pessoas não sabe que atrás do sacerdote tem um profissional. Então aqui a gente abrange o geral. Não é isso, pai? Sim, além de abranger o geral, nós temos uma visão de um polo de cultura de paz e visão um pouco assim, além da nossa doutrina, interreligiosa. Então é conviver com todos, né, com todas as vertentes, com todos os segmentos, sempre na harmonia e na paz, né, no bom programa que deve ser feito em favor àqueles que nos acompanham. E nós pedimos desculpas se em algum momento existe algum arroubo, né? Mas é a verdade que nós estamos falando. Porque só quem sente na pele sabe o que é. Mas só quem vive no dia a dia sabe o que é. Não adianta vir com teoria ou vir com um projeto que você copiou do Pai Hélio e assinei em meu nome e dizer, olha que bonito, que maravilhoso, como é a sociedade. Não. É ser verdadeiro, é ser sincero, é ser leal,
é ser honesto, né? É ser íntegro, é ser exatamente o que deve ser o ser humano. Sim. Solidário, cooperativo. Nós temos que trabalhar em solidariedade e cooperação. Esse é o princípio, né? E eu agradeço a presença do Pai Hélio, né? E vou me despedindo já dos nossos irmãos acapespianos e acapespianas, ao público que nos acompanhou, que nos acompanha. Até uma próxima oportunidade, o próximo programa na próxima quinta-feira, com as bênçãos de nosso divino Criador, de todos os sagrados regentes dos polos e vórtices de energia da natureza, que são os sagrados orixás, enfim, a todos os guias, todos os mentores espirituais, que comungam e fazem a verdadeira coletividade do que é a Umbanda. Porque nós, seres encarnados, somos pura e simplesmente um instrumento deles, nada mais, nada menos. Então eu agradeço a presença do Pai Hélio, fico muito agradecido, né? E realmente, com muita gratidão de fato, mas sincera, de coração, pela oportunidade que o senhor nos concedeu de conhecer um pouco mais do trabalho do Pai Hélio. Pai Hélio, quer deixar o seu contato aí, o pessoal que deseja aí fazer escultura, restaurar uma escultura, né, uma imagem, né? Sim, Deixar claro. o contato do senhor. Sim, eu que agradeço, Pai Miguel, Pai Cardoso, por esse momento aí que podemos estarmos juntos aí, falando um pouquinho sobre a religião, sobre também o trabalho profissional das esculturas, como o Pai Cardoso disse, nesse lado profissional, porque muitas vezes parece que o dirigente espiritual não tem, né, uma função ou uma profissão. Parece, embora ele seja dirigente espiritual 24 horas por dia, em todos os momentos, em todos os sentidos, mas ele tem a sua vida pessoal e a sua profissão, né, todos têm. E nessa parte de escultura, então, quem quiser me procurar, pode ser através do telefone 011 96868 8242, é o WhatsApp. Ou mesmo pelo Facebook, na página do Pai Hélio do Oxalá, pelo Messenger, Instagram, todas as redes sociais. E eu aproveito aí nesse momento para novamente convidar os irmãos a participar desse trabalho social. Quem quiser também procure a gente, seja como voluntário, seja na caravana, na preparação, enfim, vamos fazer crescer o projeto em nome da Umbanda. E que todos vão conhecer também a página Axézinho e Sua Banda, que são as histórias em quadrinhos aí pro pessoal do Axé. Tá bom, gente? A gratidão a todos que acompanharam, e ao Pai Miguel, Pai Cardoso. E é isso aí, axé a todos, muito obrigado. Gratidão à família Capespiana, gratidão a todos os ouvintes e gratidão ao nosso contra-regra.